Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Ei, estudante! Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora Nadiesca. Todos muito bem-vindos. Pessoal, nossa quarta aula ao vivo. Fiquem todos à vontade para participar no chat, para trazer conteúdos e dúvidas relacionados à aula também. É, Peço atenção de vocês nas atividades que tem disponíveis no estúdio também. Acredito que a atividade 2, se já não liberou, está para liberar. E aí vocês também têm atividade mapa e atividade número 1. Então, bastante atenção nessas atividades. Então, estamos caminhando para metade do nosso módulo e hoje, então, é um encontro de aprendizado e de muito conhecimento com a professora Nadiesca. Professora, bem-vinda, fique à vontade, a aula é toda sua. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bom, espero encontrar todo mundo bem. Vamos dar início à nossa quarta semana, né? Nossa quarta aula. Hoje a aula é mais focada na atividade mapa. Eu só não vou conseguir acompanhar o chat de vocês hoje porque eu tô sem 2 telas, tá? Mas qualquer coisa, mandem aí que o professor me auxilie. Tá compartilhando? Tá, né? Certo. Tá sim, professora. Beleza, obrigada. Bom, pessoal, hoje, como eu falei, nossa aula de número 4, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar os edifícios de interesse social, que é focado na atividade mapa de vocês, o contexto, o programa e a função. Bom, as metas de aprendizagem hoje são bem simples. Hoje a gente vai analisar exemplos de projetos e entender como cria o fluxo de uma habitação de interesse social através da análise, né, de planta baixa e de projetos existentes. Bom, os princípios fundamentais que nós temos que ter em mente quando a gente fala de habitação social é que a gente precisa prezar a qualidade e a durabilidade, então pensar em materiais resistentes e, lógico, ambientalmente responsáveis, que garante a longevidade da construção e também, por mais que seja uma construção para uma classe mais baixa, a gente precisa também pensar não só na hora de construir o valor total, tá? A gente precisa também pensar na questão da manutenção. É a mesma lógica quando a gente compra um carro. Às vezes você compra o carro mais barato, mas a manutenção dele é super cara. E às vezes você investe um pouquinho mais em um carro que teoricamente dura mais, né? Só que a manutenção dele é menor. Então, na hora de somar tudo, né, o custo-benefício é muito melhor quando você investe em coisas boas que acabem durando mais. A gente também preza no conforto e na privacidade, então há necessidade de layouts que garantem essa circulação fluida, né, e espaços adequados às necessidades dos usuários, então espaços de convivência, salão de festa, estacionamento, tudo isso a gente precisa pensar também. A questão de segurança e eficiência, então
criar estruturas seguras, né, e sistemas eficientes na questão energética, sempre pensando nessa pegada mais sustentável e também de aproveitar, né, os materiais que a gente tem. A integração comunitária, então, às vezes é possível ainda criar espaços públicos e áreas verdes para conectar esses moradores e criar esse senso de comunidade que a gente já viu nas aulas anteriores. Bom, então o papel, né, do arquiteto vai além de projetar, é criar a qualidade de vida através dessas soluções. Eu não quero que vocês tratem essa disciplina apenas como um Ctrl+C, Ctrl+V das unidades. Eu quero que vocês pensem na questão do fluxo e como, né, seria essa vivência dessa habitação de vocês que vocês vão criar na atividade mapa. Por mais que cada um de vocês tenha um terreno, dependendo do polo de vocês, a gente consegue através das aulas, né, trazer uma gama extensa de projetos para que vocês pensem em alguma solução que até então não tenha pensado, que desperte esse lado criativo de vocês. Como eu falei, não ficar replicando, né, só Ctrl+C, Ctrl+V das unidades e achar que apenas isso vai fazer o projeto. Eu quero que vocês pensem mesmo na vivência do edifício pronto. Bom, o contexto, tá? Então a gente trabalha com o contexto físico e trata topografia, as condições de terreno, clima, a insolação, ventilação, quais são as infraestruturas existentes próximas daquele terreno e as redes de transporte e mobilidade. Graças à tecnologia, a gente tem um acesso muito fácil a esses dados, né? Então, desde do Google Maps, o Google Earth, o Street View, então tudo isso a gente consegue visualizar e tentar, viver ou tirar o máximo de informação daquele espaço que você tem. Se o terreno for na sua cidade, né, e você conseguir se deslocar lá, dar uma olhadinha presencialmente, é muito melhor. Nada como presencial, né. Arquiteto gosta a gente fala que a gente sente com as mãos, como que é? Fala com as mãos, sente com as mãos, tem um ditadozinho aí, que tudo que arquiteto vê quer tocar. E também a gente gosta de viver essa experiência, né, e visitar o terreno faz parte disso. E também a gente tem um contexto social, então observar como é a cultura daquele local, né, que vai ser projetada essa habitação, qual que é o tipo de demanda que tem da comunidade, às vezes o terreno é muito grande, você consegue colocar uma mini pracinha ali, não sei o tamanho exato do terreno de vocês, ou até colocar alguma identidade ou história daquele local também, trazer isso para o projeto de vocês. E, claro, verificar se tem acesso a serviços públicos, né? Então, tem projetos de habitação social que a gente vê que faz parte até de creche, biblioteca pública dentro do terreno que foi cedido pelo município. Bom, tudo isso, tá? A gente trata da análise contextual, então vai uma análise profunda, então qual que é a compreensão dessas condições locais. Depois a gente integra, né, com o projeto mais ou menos pensado integrar e harmonizar isso com o entorno. Como eu falei, você não vai criar esses projetos aleatórios que ficam num entorno que não conecta, não faz parte, então há a chance desse projeto que não tem nada a ver com o entorno de não ser muito bem ocupado como deveria, então há uma tendência daquela população de sair dali. E também uma transformação, né, então trazer uma mudança positiva para aquela região. Tudo isso, tá, ela é crucial para garantir um design que respeite e otimize as características naturais do local. Então, é muito importante trabalhar essa questão da paisagem e também do entorno, né. Como a gente sabe,
O entorno é muito importante para a criação de projeto, não é somente ocupar aquele espaço daquela data vazia, tá? Mas que dialogue mesmo ou com a cidade ou com aquele espaço, a vizinhança, os moradores, enfim. Aqui o exemplo, a gente tem essa horta comunitária ali no centro, entre os blocos, também é uma solução bacana de interação social. O programa de necessidades, ela é o primeiro passo, tá, da criação desses edifícios. Então a gente vai analisar qual que é as condições socioeconômicas, culturais ou quem vai ocupar aquele espaço. Analisar a rotina e as atividades que a gente pode colocar naquele espaço também. O perfil familiar, então, verificar se, por exemplo, há demanda de ter mais de 3, 2 quartos dentro dessa residência, né? Qual que seria ou a necessidade especial. No mapa de vocês, a gente já colocou uma obrigatoriedade de ter um apartamento com as medidas para acessibilidade, né? Englobar todas as necessidades das famílias. E também o envolvimento da comunidade, a gente pode, às vezes, ter essa participação da própria comunidade que vá morar naquele local e trazer qual que é a necessidade e elencar, criar o projeto em cima disso. A gente precisa ter um programa funcional, né? Então, ele é a ponte entre as necessidades que as pessoas identificaram e o projeto que vocês vão fazer, e com isso a gente consegue criar os requisitos para cada área da edificação. Então, a gente pensa no dimensionamento, né? Qual que é o tamanho adequado para atender essas necessidades, um layout eficiente, que ele otimize a funcionalidade e o conforto, e uma privacidade, então ter uma separação adequada entre a área social e íntima. Claro, há casos que é quase impossível, né, separar, principalmente dos apartamentos térreos. Então, assim, talvez todo mundo, para acessar a edificação, vai passar na frente de alguns apartamentos. Então, você pode até colocar uma barreira ali, um cobogó, alguma estrutura para tentar dar essa privacidade. Não que vai inibir 100% trazer 100% de privacidade para esses moradores desses apartamentos. Mas é um jeito da gente tentar diminuir esse impacto, né? E trazer tentar produzir o apartamento na medida que foi solicitado. Das áreas comuns, é fundamental a gente pensar na interação entre os moradores, na inclusão, no fortalecimento e na qualidade de vida coletiva. Então, imaginar mesmo como que vai ser a vivência, como que vai ser a utilização daquelas áreas, parquinho, quadra, horta comunitária, se for o caso, alguma área coberta que não precise pagar, tipo um salão de festa. Tem um salão que geralmente paga, né? Ou uma área coberta que seja um espaço livre, mas que dê para o pessoal ficar ali, enfim, vai da criatividade de vocês. E os tipos mais comuns que a gente tem, né? Como eu falei, o salão de festas. Os espaços verdes, então jardins e áreas arborizadas, já que a gente precisa ter um percentual mínimo de área permeabilizada, então a gente aproveita esses espaços para criar esses espaços verdes. É muito importante você olhar na legislação do terreno qual que é a medida mínima para considerar espaço verde, tá? Você não vai me colocar 15 centímetros do terreno, vai do começo até o final, né, de área verde ali, foi o que sobrou, por exemplo, do recuo ali,
e falar que a área é verde, então tem que dar área permeável. Tem que dar uma olhada na legislação e ver qual que é o raio que eles consideram ali também, tá? Então tem que dar uma olhadinha ali no Código de Obras do município que está o terreno de vocês. Depois a gente tem as áreas de recreação, então os playgrounds, né, os parquinhos ou espaços para atividade infantil, familiar. E locais de encontro, então praças e espaços de convivência, então aqueles espaços que o pessoal coloca uns banquinhos, né, para sentar, para ler um livro, enfim, para ocupar de alguma forma. Bom, da questão da infraestrutura, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais, mas o que eu posso adiantar para vocês é que a gente sempre tem que pensar na sustentabilidade, vocês vão ver que eu sempre foco nisso, tá? Então, vocês como futuros profissionais têm que pensar muito bem na questão da sustentabilidade para tentar reduzir o impacto ambiental. Pensar na segurança, né, então ter o mínimo de espaços que talvez tenha contato com o ambiente externo, principalmente quando a gente coloca o parquinho, né, para as crianças não correrem para a rua e sabe Deus o que vai acontecer. A acessibilidade, pensar todo nesse acesso universal, né, dos espaços. E a manutenção, então pensar em como seria essa conservação ou na redução de custos. Isso ficaria mais quando a gente vai especificar os materiais, tá? Não é o foco do mapa de vocês. Mas, como a gente não fala apenas sobre atividade mapa, eu preciso falar também para quando vocês forem projetar, né, para para clientes, para a vida real mesmo, vocês pensarem na manutenção. Bom, então o conceito arquitetônico, ele é o ponto de partida, né, do nosso projeto, e ele vai além da estética. Então, tudo isso que eu comentei com vocês podem colocar também trazer na questão do conceito arquitetônico. Um exemplo, né, que a gente tem é o que tem no livro de vocês, que é o Centro Infantil. Então, é um projeto que transcende apenas a funcionalidade, então cria um ambiente acolhedor, estimulante, com soluções arquitetônicas inovadoras e sustentáveis. Então, lá no site da Arquidele, vocês vão ver o projeto completinho desse centro infantil e entender que não é uma escola qualquer, né? Então, tem essa pegada mais sustentável também. E a expressão visual, né, desse conceito, que dá essa linguagem, que dá a forma da edificação, ela precisa também ser acessível, né, inclusiva, funcional e significativa para a comunidade. Então, não é um conceito aleatório que você vai colocar no seu projeto. Então, tudo isso tem que fazer parte dessa linguagem arquitetônica de vocês. Você pode buscar, né, às vezes o conceito do menos é mais, né, então uma simplicidade pode ser uma característica principal da linguagem arquitetônica de vocês, formas mais simples, linhas, né, mais limpas, traços mais retos que facilitem essa construção e também constitui para uma estética mais atemporal, tá? Então uma coisa mais que teoricamente nunca vai sair de moda. E quando a gente fala de toda essa estética, a gente também tem que pensar na questão dos materiais. Então, como eu falei, né, da longevidade, da baixa manutenção, da responsabilidade ambiental, ou seja, ter a sustentabilidade e uma eficiência econômica. Então, para otimizar esses recursos financeiros a longo prazo. Como eu falei, por mais que na hora de construir seja mais barato, tem que pensar, né, a longo prazo como vai ser essa manutenção. Tem alguns elementos que a gente consegue ter essa integração social, então essa linguagem arquitetônica também
faz parte, né, pode ser enriquecida por meio de áreas de convívio. Então, a área de convívio pode ser o start do seu projeto. Praças internas que conectem, né, ou separem os blocos, se você for fazer mais de um bloco. As varandas compartilhadas, principalmente ali no térreo, né? Às vezes você pode criar esse espaço ou não, né? Que às vezes você não quer ter contato com seu vizinho. Mas o apartamento 1 e 2 tem essa varanda maior, então ela pode ser compartilhada entre os dois, não fica uma coisa mais rígida, né? E a circulação que favorecem o contato entre os moradores, não ficar aquela circulação muito longa, né? Também não vamos viajar tanto assim, porque é muito ruim. Às vezes você precisa ir na portaria, você precisa pegar, não sei, um iFood, jogar um lixo, então às vezes você tem que andar um monte, né, para um espaço que você poderia, um circuito que você poderia fazer de forma mais curta, mas uma circulação que favoreça esse contato. Então, às vezes, as saídas do bloco 1 e 2 ficar no mesmo local e ser essa praça central. E aí a gente tem uma comparação bem marcante das linguagens. Então, uma linguagem neutra, né? Uma linguagem mais sólida, meio que não que é de fácil reprodução, né? Mas é uma linguagem que a gente encontra sempre, mas que faz parte ali da nossa cidade. Ou ainda uma linguagem mais cultural, trazer essa vivência da, da localidade para essa edificação que você está projetando, tá? Bom, aí agora a gente vai para a análise da planta, tá? Com o programa de necessidades. Esse programa de necessidades, então, ele transforma tudo que a gente precisa em espaços funcionais, com ambientes determinados, claros, né? E proporcionais para atender essas necessidades básicas da família. Geralmente a gente busca modularidade por questão também de orçamento da estrutura e também pode criar dentro da modularidade essa flexibilidade, né? Então criar essas paredes que talvez possam ser retiradas, que não são paredes de estrutural, que cria essas plantas flexíveis, né? Que permite adaptação de acordo com o que a família precisa, ou qual que é o perfil, enfim. E pode o cômodo servir de mais de uma função, não fica sendo aquilo para sempre. A gente tem as áreas comuns e de circulação, então precisa ser distribuída, né, em torno dos pátios ou criar espaços de convivência, como eu falei. Na figura do lado direito, a gente vê um terreno gigantesco, né? Com teriam 6 blocos, mas a gente vê essa grande praça central, que seria o espaço de convivência de todos esses moradores. E ao redor de cada edificação, a gente vê pequenas praças que também pode ser utilizadas por todo mundo, mas geralmente é utilizadas por aqueles moradores mais próximos. E também a gente pode, né, dependendo da inclinação do terreno de vocês, a gente pode adaptar isso ao terreno. Então, ter essa implantação em terrenos inclinados, pode criar esses blocos escalonados, né? Que aí a gente consegue adaptar as condições topográficas. Aqui um exemplo de uma inclinação bem alta. Não sei se algum terreno de vocês fica assim, mas a gente consegue trabalhar com essa escala também. A gente pode criar a questão do térreo ativo, tá? Então, às vezes, utilizar esse térreo com serviços ou comércio, dependendo da forma que você criou esse projeto,
para trazer essa integração com a cidade, que possa também ser utilizada talvez por renda para moradores, né, colocar ali o aluguel daquela sala para diminuir o condomínio, alguma coisa assim. Ter uma vigilância natural e uma segurança maior, com mais pessoas ocupando, a tendência é que fique mais seguro, né, então, geralmente a gente foge de ruas que são desertas, né, talvez é um instinto nosso também, mas trazer essa vitalidade, né, urbana para próximo dessa desses moradores. Sobre a questão do mercado, antes de mostrar as plantas baixas, a gente vê um aumento, né, da procura de profissionais que sejam especializados em habitação social. Como eu falei, e como vocês vão ver, é um projeto que exige uma complexidade maior, né, um estudo maior. Então, não dá para fazer do dia para a noite um projeto de habitação social. Então, se você está enrolando para fazer atividade mapa, eu recomendo que você já comece a fazer uns rabiscos ali, né, porque é um projeto extenso, então a gente tem que pensar em várias coisas, e aí, geralmente a gente procura profissionais que já estão habituados com aquela demanda, né, ou seja, já conhece a legislação, já entende qual que é o perfil, o que que precisa, enfim. A gente consegue também ter oportunidade de atuação em órgãos públicos, ONGs ou empresas privadas que acabam criando esse tipo de construção e trazer inovação, então ter uma valorização das soluções criativas e não como eu falei, aquele Ctrl C, Ctrl V. Então a gente precisa não apenas criar, né, como eu falei, só replicar o projeto, fazer uma coisa um pavimento tipo e ir replicando, então é hora de vocês ativarem essa criatividade, já que quando a gente sai, às vezes a gente é limitado pelo orçamento. Na na universidade, a gente não é limitado pelo orçamento, então dá para aproveitar toda a criatividade de vocês, tá. Bom, os desafios contemporâneos que a gente tem, né, que impulsionam nossa demanda, já que a gente teve uma rápida urbanização em vários centros, né, tem a questão das mudanças climáticas, uma necessidade maior de moradias acessíveis, a gente sabe que viver é caro, né, e a questão de transformação social, então às vezes a gente a tira alguém de uma situação que mora em uma situação uma área bem de risco, a gente consegue dar uma oportunidade de vida melhor para ela. Bom, agora vamos ao foco principal da aula de vocês. Eu caí? Fez barulho que eu caí? Espera aí, deixa eu ver. Não. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de a planta baixa, tá? Então, nessa planta baixa, a gente visualiza uma forma circular, nada convencional, né, para esse tipo de habitação, mas é possível ter essa tipologia também. A gente dispõe esses cômodos nesses raios, né, sem criar muitas quinas de dentro dos ambientes que não dê para colocar móvel, enfim, então a gente deixa esse espaço mais amplo, né, e a circulação fica nesse eixo central. Então aqui do lado a gente tem a cozinha e a sala juntas, tá. Aqui a gente tem um quarto com 2 camas, um quarto com uma cama de casal, um banheiro, e aqui é a entrada do apartamento. Então a gente entra geralmente a gente entra pela sala, pela cozinha, né. Só que aqui ele fez a entrada nesse corredor. Então para o lado se eu estivesse entrando para o lado esquerdo, eu teria essa área mais íntima, né, o começo dos quartos,
De frente eu teria o meu quarto duplo e para o lado direito eu teria a entrada ali da sala da cozinha. A questão de ventilação, quando a gente tem esse tipo de disposição, né, de apartamentos, tem que ver a legislação se a gente consegue abrir aquelas janelas mais altas para o corredor, tá? Então tem locais que acabam não permitindo, mas a gente consegue abrir aquelas. Óbvio que você não vai colocar uma janela a 1 metro que todo mundo que passar vai ver o seu quarto. Então a gente coloca aquelas janelas mais altas, tá? Para tentar dar um pouquinho de privacidade, trazer uma circulação. Ou a gente cria, né, os shafts ali, essas áreas de respiro. Claro que isso para um quarto não é muito bom, tá? Então, assim, essa planta aqui a gente tem uma janelinha alta, não aparece na planta baixa porque a planta vai até 1,5 m. A janela está superior a isso. Mas, se fosse através desses dutos, né? Então seria horrível o quarto, a ventilação ser por esses dutos. Então, a gente adaptaria ali para algum outro cômodo ou deixaria esse quarto de casal uma suíte, né? Talvez colocar os 2 banheiros ali, ou deixar um quartão de casal. Então, assim, daí vai depender da estrutura. E falando em estrutura, a gente tem 6,86 metros de uma parede até a outra. Então, no meio desse apartamento, a gente pode deixar esse vão livre, tá? Então, ali até uns 7,5 a gente consegue ter uma estrutura econômica, de pilar a pilar. E aí a gente colocaria o pilar na parede do corredor ali do apartamento e aqui nessa área que vai as janelas. Aqui. E aí, esses vãos aqui, esses ambientes, a gente pode fazer o que quiser. Então, como eu falei, se quisesse tirar o quarto ali que tá sobrando, a gente colocaria esse quartão de casal, né? Enfim, ou até futuramente criar um banheiro ali também. Então, a questão da parede fica mais fácil. Bom, fugindo um pouquinho ali, né, já que a gente trabalhou com essa disposição de quartos, que a gente pensa às vezes em edificações que são circulares, né, esses cantos. Então, assim, ai, fica aquele canto sobrando no quarto que eu não consigo colocar um móvel, ou, enfim, se vocês pegarem, por exemplo, o Hotel Nacional do Rio de Janeiro, que foi o Niemeyer que fez, que é um grande cilindro, tá? Quando a gente observa a perspectiva do quarto, a gente não vê essas quinas, essas quinas bem marcadas. Por quê? Ele traz exatamente essa suavidade de acordo com o eixo, né, o raio que ele criou. Então, assim, se a gente fizer um raio menor, há grandes chances dessas quinas começarem a aparecer. Então, fica ali um canto que faz parte da área do apartamento, mas a gente não consegue fazer nada porque fica um bico ali. E quando a gente vai abrindo esse raio, né, vocês observam que o raio aqui é gigante, né? Tem 37,5, oh, 37,73 o raio externo. Então, assim, é um raio muito grande para não criar esses bicos dentro desses apartamentos. Um outro tipo que a gente tem é quando a gente coloca, né, que é o mais comum, apartamento de canto, do meio, e o apartamento que fica do lado das circulações, né, que às vezes fica com uma disposição diferente. Nesse caso aqui, quando a gente tem a disposição dos elevadores, né, esses 2 elevadores e as 2 escadas, a gente tem uma disposição diferente dos apartamentos. Então, de um lado do corredor, eu tenho basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, né, dos apartamentos do meio.
Os apartamentos da ponta continuam iguais, não muda nada, e o que muda são esses que dividem a parede com a escada ou com o elevador. Então, às vezes, a gente perde ou ganha, né, alguns centímetros, então, dependendo da forma que você dispõe essas circulações. Bom, aqui na imagem do lado esquerdo, a gente tem a entrada, agora sim, uma entrada mais comum, né? Que é a entrada pela cozinha, dá direto com a sala. Opa, aqui com a sala. A gente tem o corredor, que dá acesso a um quarto, a 2 quartos e o banheiro ao final. E a gente tem essas mini ambientezinhos que são os closets, né? Que talvez poderia se tornar até dependendo do tamanho, até um lavabo, enfim, da forma que você achar melhor para a disposição. Não é obrigatório aquela disposição que a gente sempre coloca, 2 quartos e um banheiro no meio, tá? Então, assim, vai depender, a gente consegue ir mesclando, define a área mínima e você vai conseguindo brincar, já que a gente tem o auxílio da tecnologia, né? Brincar com essa forma. E a gente viu, olhando assim, né, de frente a nossa planta baixa, essas laterais que é quase uma árvore de Natal que a gente desenhava quando era criança. Ela forma ali uma quinazinha, mas talvez a gente poderia encaixar ali uma laje técnica, né, para colocar ar-condicionado. Eu estou chutando alto ali, mas ou deixar ali para aumentar, né, o quarto, enfim, já que a gente viu que o quarto é bem grande, mas a gente consegue também trabalhar na planta baixa essa estrutura, né, essa plasticidade da edificação. Agora uma planta mais comum, tá? Circulação no meio, em forma de criando esse H, então bloco de apartamento, circulação, bloco de apartamento, apartamento de canto e apartamento de meio. Os apartamentos de canto são repetições, apartamento de meio são repetições também, são apartamentos tipos. Então a gente cria essa modularidade que é mais fácil de encontrar também, já que a gente coloca o eixo maior estrutural, né, da escada enclausurada ali, dos elevadores, a questão estrutural, e aí a gente consegue colocar ali uns 7,5 metros de espaço para colocar o pilar na parede externa da edificação. E aí o meio fica livre. Então aí a gente é uma tipologia muito usada hoje. A gente tem essa tipologia também, né? Quando a gente tem essa entrada pela cozinha barra sala de estar, aí a gente vai para a cozinha, dá um espacinho, né? Ali 1 metro, 1,5 metros para a lavanderia. Aí a gente tem um quarto no canto, um quarto no outro, ou uma área de trabalho, ou um outro dormitório também, e o banheiro no canto. Então, ficariam 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia e um banheiro no canto, sem sacada, né? Então, tem que olhar também a questão da área que você tem para edificação e quanto que considera para área do apartamento. Então, às vezes, nessas habitação social, a gente vê aquela sacadinha que cabe uma pessoa só, assim, cabe você em um banquinho, tá? Aí já acabou a sacada. Porque isso não conta na área do apartamento, tá? Daí diminui. Isso falando de dinheiro agora. Diminui IPTU, tá? É uma área que não é computável na hora de construir.
Então, é muito comum a gente encontrar essas mini sacadinhas, tá? Não é porque, ai, porque pobre não pode ter sacada. Não, é porque daí não conta e acaba diminuindo outros custos. E também diminui o custo da estrutura, né? Esse exemplo que eu trouxe para vocês mais à disposição, tá? Porque ele é uma casa, mas é mais à disposição aqui. A gente tem 3 quartos e o banheiro, então forma esse bloco, tá? E depois a gente tem o bloco maior, que seria sala, cozinha, lavanderia. Não teria esse jardim interno aqui, a não ser que você queira criar um vão ali, também pode esse rasgo na edificação, tá? Mas eu trouxe mais esse exemplo de habitação de casa, mas era por causa desse conjunto aqui, 3 quartos, banheiro, que forma esse quadrado ali básico da edificação, que é muito comum a gente encontrar também. E esse é o modelo mais simples, tá, da Caixa Econômica. Então, se vocês acessarem os materiais, tem alguns materiais da Caixa Econômica sobre habitação social e tem um manual, que tem até o link na apostila, no livro de vocês, que chega nessa tipologia, tá? Então, essa era aquela famosa casinha quadradinha com telhadinho de 2 águas. Então, a gente tem sala, e entre a sala e a cozinha tem o banheiro. A porta do banheiro nunca pode ser virada para a cozinha, tá? Isso tá eu acho que 100% das leis, mas não pode. Uma época podia, mas agora não pode mais. Época que eu falo antigamente, tá? Por experiência de casas que tinham a porta do banheiro para a cozinha. Mas graças a Deus foi proibido, que não era nada legal. E a gente tem esses 2 quartos, né? Sempre um quarto maior. Mas a gente pode criar, não tem problema nenhum de criar esse quarto menor. E a gente vê as dimensões também, então todas elas seguem medidas menores que 7. Então, das plantas que eu mostrei, a maioria segue menor que 7, porque se a gente chega até 7,5 metros, a gente tem um vão econômico. Passou de 7,5 metros, e fica financeiramente um pouquinho mais alto. Então, aqui a gente tem quase 6 metros, tá? 5,99 e depois 6,99, ou seja, a estrutura da casa estão nas pontas, tá? E o meio a gente poderia colocar da forma que fosse necessário. Mas geralmente era desse jeito mesmo. E aqui a gente tem como eu falei, banheiro nunca virado, tá? Mas como exemplo de 2 quartos só, quarto virado para sala barra começo de sala de jantar, né? Uma cozinha minúscula e o banheiro virado para essa sala também, e uma pequena varandinha aqui externa. Bom, sobre a arquitetura, trazer uma mensagem final para vocês, a arquitetura de interesse social é uma ferramenta de transformação, tá? Ou seja, mais que construir edificações, nós estamos construindo comunidades, oportunidades e futuro. É uma tipologia muito delicada, então por isso que geralmente os profissionais que trabalham com habitação social, eles focam muito mais tem não padrão, mas é muito mais fácil encontrar projetos para produzir de habitação social do que ficar mudando de área. E hoje eu vou fazer um hospital, amanhã eu vou fazer uma habitação social. Eu recebi um outro que era de uma escola. Então, são projetos que a gente tem uma legislação muito grande, tá? Então, vocês já devem ter percebido em alguns outros, mas de habitação social, vocês veem quando a gente pega a legislação do município, vê que tem regrinhas maiores, tá? Então, tem área mínima, tem a questão da circulação, tomar cuidado, né, com às vezes a prefeitura exige ou não exige mais
uma vaga de garagem para cada apartamento, então tem que dar uma olhadinha mesmo na legislação do município, porque varia muito. Até então, Maringá exigia uma vaga de apartamento, uma vaga para cada apartamento. Hoje, pelo menos até ano passado, essa legislação caiu, tá? Eu não sei como tá atualmente, mas até o ano passado parecia que ela caiu. Então, assim, vai depender muito do município que está aquele terreno que vocês vão fazer o projeto, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem algum questionamento ou quiser falar alguma coisa. Professor, temos alguma pergunta? É, Temos alguns comentários aqui no chat. Quando a professora estava mostrando aquela planta curva, teve esse comentário aqui. Se isso for para interesse social, tudo mais caro, marcenaria, pedreiro, tudo é mais difícil de executar. Acredito que não seria o caso nesse, né? Isso. É tipo um casamento, né? Quando você fala que é coisa de casamento, fica caro. Quando a gente fala que é de habitação social, realmente fica um pouquinho mais caro também as coisas. Mas Daí, não vamos deixar a criatividade morrer, tá? Não vamos criar aquele padrão da caixa e sair reproduzindo. Vamos acabar com aquilo, pelo amor de Deus. lembrem-se que além de trabalhar a função, tem que trabalhar a forma. Então, o prédio, o bloco que vocês vão construir não precisa seguir reto até em cima. Ele pode ter adição, subtração, enfim, criatividade. O Nelson perguntou se a área da sacada conta na metragem total do apartamento, a da atividade mapa. Conta se passar, daí tem que dar uma olhada na legislação do terreno que você está projetando, qual que conta, a partir de quanto que conta, tá? Se não me engano, Maringá é 60 centímetros. Se fizer uma sacadinha, não sei nem se eu posso chamar de sacada, né? Que é tão pequeno, mas aquela sacadinha ali que conta ou não como área construída. Ah, Ana Clara perguntou se poderia fazer telhado verde, jardim, então. Pode, pode sim. É uma sacada falsa. É uma sacadinha. É só para estender a roupa. Se coloca a roupa, não entra mais ninguém. Mas uma possibilidade também é aproveitar o limite que a cidade estabelece para fora do prédio e talvez, é claro que nós temos um perímetro reduzido, né, um espaço reduzido, mas talvez ampliar essa sacada para dentro um pouco. Você já Isso. aumenta a área da sacada. Uhum. Possibilidades. E não Ah, colocar pilar bem do lado da sacadinha, tá? Porque daí ninguém consegue tirar. Vai que a pessoa quer dar uma aumentadinha ali, né? é. Então, daí tentar evitar e colocar mais na extremidade dos apartamentos, tá? Prof, eu acho que é isso. A Certinho? Ana Paula perguntou se tem algum grupo de WhatsApp. Gente, nós não temos acesso a grupo de WhatsApp, tá? Ana Paula, entra lá no estúdio da disciplina e vai na sala do café que tem um espaço interativo. Se algum colega puder deixar o grupo de WhatsApp lá para Ana Paula acessar, eu agradeço. Prof, só um recado rapidinho que eu ia conversar aqui com os alunos que estão Tá. tendo problema para acessar a tela presencial, que eu prometi que eu ia falar. Pessoal, só para explicar para vocês, quando eu mando o comunicado com o link, esse comunicado ele é enviado uma vez só para todos os alunos. E nós temos alunos que estão participando e estão conseguindo entrar. Eu estou tentando identificar o porquê vocês não estão conseguindo acessar a tela presencial. Mas, para resolver esse problema, vocês agora vão ter uma outra maneira de acessar. Então, quando vocês acessarem o estúdio, não precisa ir pelo comunicado, porque talvez o problema está sendo acessar pelo comunicado. E também tentem não compartilhar esse link, porque talvez possa pegar um link errado de algum colega, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte passo a passo: vão acessar o estúdio no dia da telepresencial, vão descer para baixo das aulas ao vivo, vai ter um fórum lá que eu já coloquei. Se vocês entrar lá agora, vocês vão observar. Esse fórum vai estar escrito.
práticas telepresenciais. E lá vai estar dividido entre o professor Arquimedes e a professora Bruna. Cada um vai ter o seu link lá disponível, é só vocês clicar e entrar. Acredito que assim nós não vamos ter mais problemas, tá? De qualquer forma, se tiver algum problema, na segunda-feira, no dia da prática, eu vou estar aqui de plantão no Fale com o Mediador. Se alguém tiver algum problema para acessar, me manda mensagem que eu respondo vocês na hora, tá bom? Então vamos ficar combinado desta forma, pode ser? Prof, Obrigada, viu? muito obrigado aqui do Sandro. Boa noite, pessoal. Espero vocês semana que vem. Vou trazer mais projetos para a gente analisar, tá? Vou tentar trazer outros sem ser habitação social, por mais que o foco de vocês seja esse. Mas, enfim.